Olá, senhoras e senhores! Preparem-se, aumente aí o volume do seu fone de ouvido ou do seu carro, se você estiver ouvindo aí no Spotify, porque a frequência vai subir a partir de agora. A frequência vai subir porque a gente vai falar de alta performance aqui. Esse é o assunto que o convidado de hoje mais fala e mais vive na vida dele. Porque, senhoras e senhores, ele é empreendedor, ele é montanhista profissional, ensina pessoas a cuidar da saúde com corridas e outras cocitas más. E ele é um dos protagonistas da mais nova edição do Largados e Pelados. Senhoras e senhores, ele que estava segurando informações, continua segurando informações, ele está aqui comigo. Eu quero saber tudo que ele pode contar sobre essa nova edição. Ele que é o primeiro londrinense, o primeiro paranaense que superou desafios tanto que ele está aqui na minha frente. Com vocês, Richards Moura! Prazer, Richards, que bom que você está aqui. Prazer é meu, gratidão pelo convite. Estamos aqui, vamos distribuir informações para a galera, tentar ajudar o próximo, empurrar, jogar energia, incentivar para as pessoas cuidar da saúde, para as pessoas buscarem mais desafios, né? Que isso nos alimenta. Então, prazer, uma honra estar aqui com você, Rafa. Qual que é a importância da gente trazer desafios para a nossa vida? Muita gente fala assim, não vejo a hora de me aposentar e parar tudo, descansar, porque eu preciso descansar, preciso parar. Mas qual que é a importância da gente colocar desafios na vida? E eu já te pergunto, você pensa em parar, em descansar? Cara, eu penso mais pra frente em abrir uma pousada lá pra Bahia, sabe? E a minha esposa cuidar dessa pousada e eu vou levar a galera pra fazer mergulho, e eu vou levar a galera pra fazer trilha, eu vou levar a galera pra surfar, pra subir montanha, pra fazer o que tiver que fazer, que eu esteja cuidando da minha saúde física e a minha saúde mental. Eu acho que é importante a hora que a gente freia, né? Sai ali, ó, vou deixar de trabalhar o tanto que eu trabalho, mas parar, encostar, jamais. O ser humano, ele precisa de desafios. Tanto a parte física do ser humano e principalmente a parte mental do ser humano. Show de bola. Fiz a abertura aqui falando, tá todo mundo falando. Falar nisso, quero agradecer o convite que você mandou pra gente, aquele balde de pipoca e com chocolate sensacional. Já comi todos, mas depois fui treinar, treinei um pouquinho a mais no dia seguinte, viu, pra compensar. É pra queimar. Mas tá todo mundo falando do Largados e Pelados. Você tava dizendo pra mim aqui nos bastidores que você passou por um processo seletivo pra entrar, não foi moleza. Até no primeiro momento, você acreditava que seria selecionado ou não? Cara, é uma coisa longe, né? Eu sempre assisti muito o programa. Eu olhava para o programa não com um olhar normal. Eu sempre estudei o programa. Eu sempre estudava a mente dos participantes, o que acontecia, o porquê que ele desistia, por que será que ele tomou essa decisão, por que ele fez isso, olha o erro que ele cometeu. Então, a minha vida toda, eu olhei para o programa Largados e Pelados com esses olhos. Então, a minha intenção de participar, ela estava no meu coração, ela era muito verdadeira. Agora, para ser sincero para você, eu via algo muito longe, assim, sabe? Muito longe mesmo, assim. Mas eu acho que isso é um grande exemplo até, né, Rafa? Porque muitas vezes a gente acha, tá muito longe, é um sonho, não é para mim, eu acho que é para uma pessoa que mora lá em São Paulo, que tem um contato com produtores e tudo mais, e não é, eu tô aqui para provar isso, né? Eu sou de Londrina, eu já morei em 1º de Maio, eu já morei em Sertanópolis, em Caloré, em Nova Londrina, e cara, se eu fui selecionado para um dos programas que é considerado um dos mais difíceis do planeta Terra, é o programa de maior audiência do Discovery Channel. Então, eu acho que todo mundo pode tudo. Eu sempre acreditei isso, na verdade, sabe? E deu certo. E aí você passou por um processo seletivo. Exatamente. Ou foi logo de cara, foi selecionado, ligaram pra você já tá no programa? Não, você acha, cara. Seletiva é algo extremamente difícil. É extremamente difícil. E é legal porque tem muita gente que tem curiosidade, né? Pra saber como funciona. Então, eu fiz a inscrição. Você faz um cadastro gigantesco. E isso a minha família já estava sabendo, inclusive a minha esposa que preencheu esse cadastro para mim e tal. Enquanto ela preenchia o cadastro, eu fui fazer um vídeo. Você tem que fazer um vídeo ali e mandar para a produção junto com esse cadastro. E passou muito tempo, aí eles entraram em contato, assim, olha, nós analisamos o seu cadastro aqui, vimos o seu currículo, a gente queria fazer algumas perguntas para você realmente tem interesse em participar da seletiva e tal. E na hora, nesse primeiro contato, cara, assim, meu coração acho que não explodiu porque eu faço bastante exercício, sabe? Porque foi uma surpresa, porque eu jamais esperava. Eu fiz a inscrição e passou meses e meses e meses. Eu tinha esquecido já, sabe? E aí um belo dia eu tava no meio do mato, fazendo uma trilha com meu filho,
ele pediu de aniversário. Ele estava com os amigos, falou, pai, eu quero de aniversário fazer uma trilha com os meus amigos, leva a gente. Aí eu levei ele para fazer a trilha. No meio da trilha, uma pessoa da produção entrou em contato comigo. E foi assim, um momento muito especial. Porque eu queria ter a oportunidade, pelo menos, sabe? Porque eu sabia que eu estava preparado para agarrar a oportunidade. Lembra que eu falei que eu venho estudando Largados e Pelados há muito tempo, e realmente eu vinha me preparando mesmo ali, passando noites em claros, indo para o meio do mato, fazendo treinamento. E aí eu falei, se eu tiver oportunidade, eu tenho que estar preparadíssimo, porque se ela bater na minha porta e eu não agarrar ela, cara, eu vou ficar amargo pro resto da vida, sabe? E aí eu estava preparado, isso foi comprovado, graças a Deus. Olha só, podcast e mentoria. Se eu fosse você, eu já anotaria o primeiro insight aí do Richards hoje. Primeiro ponto que ele trouxe aqui pra gente, estar preparado para as oportunidades. A oportunidade do programa em rede nacional, na verdade isso aí vai ser exibido no mundo inteiro. Já tá no Japão. Já tá no Japão, olha só. Tô sentado aqui com um cara que tá num programa sendo exibido no mundo inteiro. Não bate a sua porta. A oportunidade não bate a sua porta. Você precisa estar pronto para a oportunidade. E tem um detalhe muito importante. Eu costumo dizer que tarefa é bom. A gente tem que instalar esse driver. Normalmente tem muita gente que fala assim, não gosto de tarefa, não gosto de tarefa. Mas se ele não fizer essa tarefa de abrir formulário, de se inscrever, de ler toda aquela papelada, de fazer o que tem que ser feito, muita gente no mercado de trabalho vai lá e faz uma apresentação incrível, fala da empresa, fala do negócio, e aí depois vai embora e fala assim, depois te manda a proposta, depois te manda o projeto, que é a tarefa. Perfeito. E o cara não faz a tarefa e fala assim, tô com dificuldade de bater meta, tô com dificuldade de alcançar meus objetivos. Gente, 2 insights aqui em um do Richard. Esteja pronto para as oportunidades e faça as tarefas. Faça o que tem que ser feito. O restante é consequência. Faz sentido ou tô maluco, Richard? Total sentido, cara. E eu acho que assim, ó, linkado com tudo isso, a pessoa acreditar nela é essencial. É essencial, porque... Ô, Rafa, não existe ninguém, cara, que é diferente da gente. Todo mundo tem a mesma cor do sangue. Você sabe que assim, ó, nas minhas primeiras palestras, uma das coisas que eu falava, hoje eu atualizei ela e acabei mudando isso, mas eu começava a palestra falando assim... Alguém aqui tem sangue azul? Fazendo uma pergunta. Alguém aqui tem sangue azul? Ninguém tem sangue azul. E aí, quando eu comecei a subir montanhas lá atrás, eu olhava os caras fazendo alpinismo, subindo o Everest, aquelas montanhas cheias de neve e tal. Eu juro que na minha cabeça eu olhava os caras e falava, meu, não é possível, cara. Eu acho que esses caras têm o sangue azul. Isso passava na minha cabeça. Eu tinha 16, 17, 18 anos. Eu pensava dessa forma. Eu acho que esses caras têm o sangue azul. Só pode. É alienígena. Então. É alienígena. Não é igual eu. É diferente. E aí, quando eu me formei em educação física, comecei a trabalhar com pessoas, comecei a empurrar pessoas para desafios, empurrar pessoas para a vida, incentivar as pessoas a viver melhor. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou empurrar essas pessoas se eu nunca passei por provações verdadeiras? Aí eu comecei a pesquisar, então eu tenho que ir para uma borrachada que eu cago de medo de ir, que eu vou tremer só de pensar que eu vou. Aí eu comecei a pesquisar o que é a pior coisa que tem, a coisa difícil que tem aqui na região, que na minha condição financeira, que era horrível, eu consiga ir. Aí eu comecei a pesquisar e tem uma montanha na Argentina, que é um acesso relativamente fácil aqui do Brasil, que chama Aconcagua. Essa montanha, tirando as montanhas que tem no Himalaia, que é a cadeia ali do Everest, é a maior montanha do mundo. É a maior montanha das Américas. Tem quase 7.000 metros de altitude. Caramba! Então, a hora que eu olhei pra ela, assim, ó, eu engoli seco. Deu frio na barriga. Aí eu falei assim, pode ser essa. Porque essa eu tremi. Pode ser essa. Aí sabe o que eu comecei a fazer? E é a coisa mais legal que eu falo na minha vida para as pessoas, e eu não vou cansar de falar isso porque é uma verdade. Você primeiro tem que pensar. Para falar eu quero ou eu vou, você tem que analisar demais. Você escreve no papel, você filma você falando na frente do espelho, você não fala para ninguém, você não abre a boca para ninguém, você pesquisa o máximo que você puder. E a hora que você chegar à conclusão que você realmente tem potencial para encarar aquele desafio, aí você vai para cima, mas você fecha a cara porque essa é a sua única opção. Então, mais importante do que você... saber qual é o seu desafio, que dia que vai ser, você primeiro tem que estar muito atento em relação à escolha que você vai fazer.
e se você pode encarar aquilo lá. E foi a minha tomada de decisão melhor na minha vida. A hora que eu decidi ir para a Aconcagua, eu escrevi num papel, eu imprimi, eu fui num lugar, eu não tinha impressora, eu fui num lugar e imprimi a foto do Aconcagua. E aí eu coloquei no meu guarda-roupa e eu escrevi a caneta. Isso ficou mais de 1 ano no meu guarda-roupa. Eu escrevi a data que eu ia no Aconcagua, a caneta. E aí aquilo ali, cara, eu olhava para aquilo ali todo dia. Aquele ali era o meu foco. Eu acordava e dormia pensando naquilo ali. E todo dia eu fazia algo que ia me deixar mais perto de chegar nesse objetivo que eu queria. Dá um exemplo, um treinamento. Treinamento, dificuldade. Eu não gosto de tomar banho gelado. O que eu vou fazer? Tomar banho gelado. Eu não gosto de fazer corrida em subidas difíceis. Vou começar a fazer subidas difíceis. Eu não gosto de fazer escadaria lá no Zerão, em Londrina. Vou fazer escadaria lá no Zerão. É difícil para mim colocar uma mochila de 30 quilos nas costas e andar por 5 horas. É isso que eu vou fazer. E quem te ensinou esse exercício da visualização? Eu peguei um costume de ir para as montanhas sozinho. Eu nunca falo que eu vou sozinho, eu falo que é eu e Deus. Sempre eu e Deus, né? Eu nunca vou sozinho. A primeira montanha que eu subi na minha vida é uma das montanhas mais difíceis do Brasil, que é o Pico Paraná, que tem em Curitiba. Do Brasil? É uma das mais uma das mais difíceis, porque ela tem várias partes técnicas, a carga horária para chegar no topo dela, e o grupo geralmente leva de 8 a 10 horas para chegar no topo dela. É claro que tem variáveis, né? A pessoa vai sozinha, a pessoa vai correndo, mas grupo, e eu já levei dezenas de grupos, a média de horário é de 8 a 10 horas. Tem grupo que faz com 6, já teve grupo que fez com 5, mas a média é essa. É uma montanha muito difícil. E a primeira vez que eu fui, eu tremi de medo. E eu tinha a responsabilidade de levar a minha namorada, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. E ela concordou de ir. Nenhum amigo meu quis ir. Todos queriam ficar na balada. Todos queriam ficar curtindo Londrina aqui e tal. Na época tinha o Cinema Café aqui em Londrina, você lembra? Todo mundo queria ir pra balada. E eu falava, vamos pra montanha, ninguém queria. Ela quis. E aí nós fomos. Então, além de não conhecer, ir pro desconhecido e encarar isso, eu tinha a responsabilidade de cuidar dela. Eu tinha que trazer ela de volta pros pais dela, né? Então, assim, foi pesado. E aí depois a gente continuou indo para várias montanhas juntos e depois ela engravidou e ela parou. E eu continuei indo sozinho. Então eu comecei a sacar e desenvolver muita coisa na minha cabeça sozinho. E eu fui aprendendo a montanha, cara. Assim, para mim foi a melhor universidade que eu fiz na minha vida, foi as montanhas que eu passei. Richard, que é muito legal o que você trouxe, quando você fala visualizar uma imagem, quando você coloca o teu sonho no papel, ou quando você escreve. Na verdade, primeiro que isso é uma ferramenta de comunicação, né? Você está comunicando com você mesmo, é isso que eu quero para mim. E muita gente acha que isso é motivacional, que isso é motivação barata, mas na verdade a gente está treinando o nosso cérebro para ver algo que a gente quer alcançar. E muitas vezes as pessoas falam, eu não tive oportunidade na vida. E um dos pontos que faz com que a pessoa não enxergue que ela teve oportunidade, na verdade ela teve oportunidades, várias oportunidades. Eu, por exemplo, já passei na frente de várias montanhas. Agora está fazendo sentido para mim porque você convidou a gente para algum dia subir uma. Sim. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando a treinar o meu cérebro para enxergar aquela montanha como uma possibilidade. Mas quantas outras montanhas já passaram por mim, ou eu passei por elas, Perfeito. E eu não vi aquilo como oportunidade. E o que você foi fazendo o tempo todo foi treinar o seu cérebro para isso. E tem um negócio muito legal que até no meu livro eu chamo de o superpoder, que é a nossa capacidade de se comunicar com a gente mesmo. Certo. Então eu me comunico comigo antes de eu me comunicar com as pessoas. E essa é a minha comunicação mais poderosa. Porque assim, você falou, até escrevi aqui, tem que acreditar. E você internamente você deve ter dito, eu acredito em mim, eu acredito que eu sou capaz. E isso lá no teu cérebro, agora a gente falando aqui de neurociência, lá no teu cérebro, criou uma nova conexão. E o nosso cérebro tem um negócio incrível que chama neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões. Então, independente da família que você teve, dos problemas que você teve, o nosso cérebro é mágico por isso, que ele tem a capacidade de renovar e inovar. Renovar e recriar, criar novas conexões. E você estava fazendo isso o tempo todo. Eu tenho certeza que também naquela fotografia você deve ter visualizado você lá naquela fotografia, né? Isso. E também, o que me chama a atenção é o contrário disso, que o contrário também funciona. Se o cara vai para um desafio, para uma montanha da vida dele, qualquer que seja a montanha da vida dele, se ele fala, eu não acredito em mim, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou conseguir,
Não vai dar certo. Tá se fechando. Não vai dar certo. Me lembrei agora, tem um time da Nova Zelândia de rugby. Você já viu um time que eles fazem uma dança, tipo o haka? Eles mudam toda a fisiologia deles, o físico deles, e eles mudam a expressão corporal, expressão facial. O time já se amedronta com o visual. Só que o que muda neles, e pouca gente sabe, é a fisiologia. O organismo começa a produzir testosterona, adrenalina, e o cara, ele entorta uma espada na mão. Perfeito. Tanto que esse time bateu recorde de vitórias consecutivas no rugby. Porque os caras mudavam a fisiologia. Então, o tempo todo eles estavam comunicando com o corpo. Eu posso, eu confio em mim, eu sou capaz. Me diz uma coisa. Você vê muita gente capaz, tecnicamente capaz, tem condicionamento físico, mas chega na hora da montanha, e a montanha aqui é figurativa, pode ser montanha de verdade, ou pode ser uma prova, e o cara não dá conta? Isso acontece muito. Eu costumo treinar as pessoas para ir, né? E esse treino ele envolve a parte física e a parte psicológica também, né? De preparar a pessoa para o desafio. Então, o que muito chega em mim é assim, tô com medo, eu acho que eu não vou conseguir. E muitas vezes já aconteceu de eu falar assim, então para de acreditar nisso e acredita no que eu vou falar para você. Show. Tá? Porque eu vou ensinar você a você acreditar em você, que isso é muito importante. Eu já vejo você lá no topo da montanha. Nós vamos chegar junto lá. E além de chegar lá, sabe o que nós vamos fazer junto? Eu faço uma brincadeira. Nós vamos chegar no topo da montanha e nós vamos fazer 10 flexões de braço junto. Porque eu sei que você consegue. Você vai treinar? Você vai se dedicar? Você vai fazer o que eu vou falar para você fazer? Se a pessoa tá firme e ela tá disposta a se preparar, ela vai conseguir. E aí, isso de visualizar você lá é muito interessante, porque quando eu fui para a montanha, por exemplo, o Aconcagua, que é uma alta montanha, quando eu cheguei no topo da alta montanha, eu já tinha um plano para a próxima montanha minha, para o próximo grande desafio. E quando eu cheguei no topo do Aconcagua, eu literalmente dei um tchau. Eu sinalizei assim, topo da África, Kilimanjaro, daqui 2 anos eu estou com você. Você virou para lá? Assim, eu virei pro lado da África e eu realmente dei o tchau. E eu realmente falei do meu coração e eu visualizei na minha mente eu no topo da África. Isso aconteceu. Então essa abertura... Quanto tempo depois? 2 anos. Uau. Que era o tempo que eu precisava para me preparar de todas as formas, financeiramente, fisicamente, descansar da montanha que eu ainda estava nela, que eu preciso de um tempo de descanso, isso são meses, e aí depois começar um novo ciclo de preparação, um novo foco, porque a gente também precisa ter um espaço para ficar mais à vontade. Eu acho que assim, eu não sou a favor da gente estar pilhado o tempo todo. Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que é importante a gente ficar um tempo assim, não, agora saber controlar. Eu não preciso ter uma meta o tempo todo também. Eu tenho que ter equilíbrio para... Hoje eu não treino. Hoje é meu dia de descanso. E tá gostoso, e tá maravilhoso. Se eu tiver que ficar em casa no sofá o dia inteiro, assistindo um filme junto com a minha família, curtindo os meus filhos, comendo umas porcarias, comendo uma pipoca, chocolate, chupando sorvete, coisa que eu adoro e tal, vou ficar e vou curtir esse momento. Eu acho que é muito importante também. Legal. Agora, tirando a mente, qual que é o maior desafio, assim, quando você já está na montanha, para subir uma montanha? Qual que é o maior? É a noite? É vir um animal? É o frio? O que é? Não, olha, o maior desafio mesmo é o Richardão. O maior desafio é o Richardão. Eu chamo de Richardão. Quem que é o Richardão? O Richardão sou eu, só que é o Richardão chato. Ele é chato e ele é mais forte que eu. É mesmo? Ele é muito mais forte que eu. O que o Richardão fala? O Richardão fala pra eu voltar embora. É mesmo? O Richardão fala pra eu desistir. O Richardão quer que eu fique em casa no sofá. O Richardão quer que eu vou pro restaurante, jantinha, que eu fico na boa o tempo todo. Pra que você vai pro meio do mato? Esse cara foi criado com a avó, o Richardão. Esse cara, ele foi... Rapaz, sei lá, esse cara foi criado com... Sei lá com quem, porque ele é bruto demais, ele é chato demais, ele incomoda demais. E eu brigo com ele de uma forma, quando eu tô num desafio, porque eu sou só o Richards. E aí brigar com o Richardão, olha o nome dele. O nome dele já é imponente, ele é muito grandão, ele é muito forte. Então ele cai na minha mente de um jeito... Sabe a pessoa quando tá chovendo e tá frio? Ela tem o treino, vamos colocar lá, Rafa, tem um treino de corrida pra fazer 7 horas da manhã, julho, inverno, tá frio. Você olhou pra fora na noite anterior, você vai treinar amanhã, tá chovendo lá fora. Aí o Rafão vai fazer o que no seu cérebro? Ele vai falar assim, tá chovendo, tá frio, fique em casa, vai ser melhor pra você. E aí o Rafa vai falar assim,
eu tenho que treinar. Eu vou treinar amanhã. Eu tô focado, eu tenho que treinar. Aí o Rafão vem de novo. Cara, se você for treinar, é perigoso você pegar uma gripe. É perigoso sua imunidade baixar e você vai ter que ficar vários dias sem treinar. Isso não acontece no nosso cérebro? Com certeza. Aí se o Rafa falar assim, é verdade, eu posso perder, não, eu vou ficar na cama, é muito melhor, porque vai que eu fico doente, aí eu vou ficar os outros dias. Isso acontece com as pessoas. Então a gente tem que estar preparado para esse conflito mental do Rafão contra o Rafa, do Richardão contra o Richards. Essa batalha é a pior coisa que existe no planeta Terra. E quando que ela vem lá na hora da subida? Quando que ela vem? Quais momentos? Ela vem nos momentos mais difíceis, no momento que você está em risco e que ela fala para você que está em risco de morte, que você está em risco de passar mal. Ela está falando o tempo todo, por exemplo, em casos de alta montanha, a maior dificuldade em alta montanha é a altitude, que derruba o peão, que assim acaba com você. É difícil dar 10 passos, pequenos 10 passos e lentos 10 passos. É muito difícil, Rafa. Alta montanha é muito difícil. É um absurdo, assim, é uma coisa inexplicável. Então, nesse momento é uma briga muito difícil, porque você sabe que é uma coisa tão rápida de resolver, tão fácil de resolver, basta você virar as costas e começar a descer. Tá tudo resolvido. A sua felicidade tá garantida. Sabe aquelas propagandas que mostram felicidade, o carro importado, aquela mansão, aquela coisa? É a mesma felicidade, você virar as costas e desistir. Então essa briga é a pior coisa, cara. E ele vem nessa hora. Ele vem, cara, volta, a sua felicidade, a sua família é a coisa mais importante. Ele fica apelando. Ele joga pra família, a sua família é a coisa mais importante. Larga essa montanha pra lá, esquece isso aí. E ele faz isso no dia a dia. Ele faz isso na empresa. Tá muito difícil de conseguir alcançar uma meta aqui na empresa. Não vale a pena, vamos acalmar mais, tem coisa mais importante. Tá muito difícil sair pra correr hoje porque tá frio, tá chovendo. Fica em casa, vai ser melhor pra sua imunidade, senão você vai pegar uma gripe. Ele tá o tempo todo brigando com a gente. Então a gente tem que saber ter um controle e saber vencer, saber lutar. Porque quanto mais ele ganha, mais forte ele fica. E quanto mais você ganha, neural. Tá no cérebro, você vai quebrando barreiras, você vai empurrando o seu limiar para frente. Então você venceu uma simples manhã com chuva e frio, eu fui treinar. Eu mostrei pro Richardão quem manda nisso aqui. Na próxima noite, ele já não vai vir com esse papo. No máximo ele vai tentar, mas de forma mais sutil, porque ele sabe que você é da pegada. Você sabe que tá ali pronto para brigar com ele e ele não tem tanto potencial assim. Aí ele vai descobrir que você tem coisa mais difícil para fazer. Aí você inventa, eu vou ali perto de Sapopema, ali perto de Londrina e vou subir o Pico Agudo. Aí ele vai inventar para você, rapaz, é difícil. Eu já vi gente que se perdeu lá. Eu já vi gente que caiu e se machucou. Não faz isso não, é melhor para você. A sua vida tá em risco. Ele vai ficar te provocando. E ele quer que você fique na zona de conforto. Então é uma nova briga, é uma nova barreira que você tem que quebrar e empurrar esse limiar pra frente. Que treta que você passou assim que foi ali pra você, você falou, desafiadora? Deve ter aquela que você já passou, cara, sozinho, no silêncio, que você chorou, a mãe não viu. Olha, já aconteceu de eu estar sozinho em meia Mata Atlântica e ficar perdido. E quando você fica perdido dentro de uma Mata Atlântica, você perde total referência, assim, você não sabe para onde que é o sul, o norte, você não sabe nada. Você, inclusive, no momento, não tinha, o tempo estava muito fechado, então não tinha nem acesso a saber onde o sol estava, que daí eu consegui uma orientação. Então você ficar perdido dessa forma, que você vê assim, cara, eu tô perdido aqui, como é que eu vou fazer? Minha vida está em risco. E eu não tenho comunicação nenhuma. E mesmo que se eu tivesse... Você estava sozinho dessa vez? Sozinho. Eu e Deus. Então, assim, já aconteceu várias coisas que realmente me colocou em risco. Mas eu acho que são esses momentos que passam mais aprendizados ainda, sabe? Eu confesso para você que eu me arrisquei demais já na vida. Quando eu não tinha experiência para ir para as montanhas que eu fui, hoje eu penso assim, rapaz, você é louco. Você foi fazer Serra Fina, que é uma das expedições mais difíceis do Brasil, que é uma expedição de 4 dias de duração, considerada a mais difícil do Brasil. Eu fui sozinho fazer a Serra Fina. Eu peguei uma mochila, coloquei dentro do meu carro e fui lá para Minas Gerais. E assim, foi uma borrachada, difícil pra caramba. O mais difícil foi eu encarar ela sozinho, eu tomar a decisão, não, eu vou para ela, eu vou encarar. Eu acho que isso foi a fase mais difícil. A hora que chega lá, aí você já tá na chuva para se molhar, né? Eu tava procurando aqui, ó. Você colocou esses dias no seu Instagram
algumas montanhas que você tá planejando aí. Qual que é a próxima que você vai? Rapaz, eu tenho um sonho maravilhoso. Eu tenho um sonho de ir pro Everest. Um dia eu vou pro Everest. Que é a maior montanha do mundo, né? Existe um projeto que chama Sete Cumes, Seven Summits, que é a maior montanha de cada continente. É igual aquele documentário que saiu, né? Exato. Existem vários documentários. Mas aquele cara é louco, ele fez rapidinho, né? Não, esse cara fez os 14 maiores picos do Himalaia lá. Nossa, foi sensacional isso aí, foi sensacional. Esses 7 cumes, eu já tenho 3 montanhas desses 7. Que são? A Aconcagua, que é a maior montanha das Américas. Eu tenho também o Kilimanjaro, que é a maior montanha do continente africano. E tem o Monte Elbrus, que fica na Rússia, que é a maior montanha da Europa. Então, 3 eu já tenho. Missão cumprida esses 3. Para chegar no 7, o próximo que eu pretendo é o Everest, que é a maior montanha do mundo. O Everest, assim, ele envolve muita coisa, né? Uma das coisas é o investimento para ir para o Everest é aproximadamente R$400 mil. Rapaz. Para você ir para o Everest em um padrão super normal, assim, sabe? Sem frescura nenhuma, não vai ter ninguém levando minhas coisas, eu que vou levar minhas coisas, não tem Sherpa, não tem nada contratado, assim, um padrão meio roots, que é a forma que eu pretendo fazer. Não só por causa do dinheiro, né? Mas é uma... 400 mil é classe econômica, então. Exatamente, falou tudo, agora a galera entendeu, é bem isso mesmo. Então eu pretendo ir para o Everest. Eu tô analisando muitas coisas para chegar na conclusão qual vai ser a data, sabe? Mas eu acho que não vai demorar muito, não, porque eu sinto meu coração que está aumentando essa vontade. Já tem patrocinador por perto aí? Você vai colocar patrocinador? Vai chegar a hora disso aí, vai dar tudo certo. Show. Legal. Ah, a gente quer acompanhar. Bora junto. Agora vamos voltar lá pro programa. O que você pode contar pra gente até agora, assim, da tua experiência lá? Legal. Porque eu sei que tá cheio de mistério, cheio de segredo. Ele tinha gravado o programa, ninguém podia saber nada. Ninguém nem sabia. Exato. Ninguém nem sabia que ele tinha ido gravar um programa. O cara é bom em sigilo. Diretores do programa. Esse cara é bom em sigilo, hein? Rapaz, quando eu vi, já tava na TV. É isso mesmo. Assina um contrato de sigilo, inclusive as únicas pessoas que sabiam era a minha esposa, a minha filha, Rebeca, e o meu filho, Renan. Eles assinaram um contrato também. Eles tiveram que assinar. Eles falam que assim, foi o primeiro contrato da minha vida, pai, que legal e tal. Foi muito legal. Então, assim, realmente é muito sigiloso, o trabalho é muito sério, né? Da Warner Bros., da Discovery Channel e da HBO Max, que agora é a Max. Então, assim, realmente não podia vazar informação. O programa é, para as pessoas entenderem, para quem não conhece, o desafio, ele é a pessoa conseguir ficar 21 dias em um lugar que você não conhece, que não tem estrutura nenhuma, tá no meio de uma mata, você nunca imaginou que é aquele lugar, porque eles não falam, ó, você vai para tal lugar. Mas você sabia que você estava lá na Argentina. Eu sabia na hora que eu estava dentro do carro indo para o aeroporto. Na verdade, a hora que eu cheguei no aeroporto em Londrina, aí que eu recebi a minha passagem e eu vi que o meu destino seria a Argentina. Ali naquele momento que eu fiquei sabendo. Antes disso eu não sabia de nada. Nada. Então o desafio é ficar 21 dias, sobreviver por 21 dias. E ali você passa de tudo, cara. Porque a pergunta é, o que você come? Se vira. Se vira 100%? Tipo, não rola um kit primeiras 8 horas, desjejum? Não rola um kit desjejum? Olha, você tocou num assunto legal, cara, porque eu entrei pro desafio e eu entrei Cara, que vontade de perguntar tudo que ele não pode dizer. Eu vou falar algumas coisas porque já tá passando o programa, então algumas coisas eu posso contar. Mas eu entrei pro programa, pro desafio, e eu entrei com uma proposta. Uma das minhas estratégias, Rafa, era entrar fazendo jejum. Eu fiz um jejum. No Largados e Pelados eu entrei e a minha primeira estratégia foi fazer um jejum de 2 dias. Lá no programa já, lá, ou antes? Lá, valendo. Aqui, ó, start, tá valendo. Eu entrei e a partir do momento que eu comecei, 2 dias eu ia fazer jejum. Então a gente podia... Peraí, então você estudou antes? Você criou uma estratégia antes de ir? Várias estratégias. Eu estudei demais para ir. Eu estudei demais. Eu sabia o que eu estava fazendo. Lá, assim, acontecem muitas intercorrências, né? Eu tentei analisar tudo, eu tentei inventar quadros, opções, plano B, plano C, plano D e tal. E quando chega lá, é tudo muito diferente. Então, hoje, assim, quantos dias eu fiquei lá? Eu não posso falar. Tá passando. Mas
Eu tiro o chapéu de verdade pra quem passa de 4 horas lá nesse desafio. Quanto? 4 horas. Ah, você tá brincando, mas Não, 4 não tô horas é um brincando. passeio de Não é, domingo? cara, não é. Não é, ó, pensa assim, Qual que é ó. a diferença de um passeio de domingo ali que você leva o pessoal aqui Ó, na... você começa... Primeiro, você tá pelado. É pelado. É pelado. Aí rola um constrangimento ali no primeiro momento? Cara, Ou você é desapegado? Eu sou desapegado porque eu sou focado na missão. Então, assim, como o desafio era muito violento, então assim, ficar pelado é o de menos. Não é nada, não muda nada. É como se a gente estivesse conversando aqui normal. Realmente não muda nada. Só que a hora que você pisa nos primeiros 10 espinhos, aí você já começa a sentir. A hora que você anda por 2, 3 horas debaixo de um sol de 38 graus, que você não tem água para tomar, que você não tem uma sombra, que você não tem nada para comer... Protetor solar tem. Você acha? Você acha? Repelente, Ela repelente. pergunta se tem repelente, se tem protetor solar, não tem nada. Cara, Um bonezinho, não tem nada. Eu tô aqui pra fazer a pergunta. Eu não tem nada. Então, assim, passa 1 hora... Produtor com uma cestinha. O pessoal pergunta, tem produtor nos bastidores? Quando para a gravação, ele vai lá e dá uma ajuda? Assim, tem um cara filmando, e é engraçado, porque no primeiro, até o segundo dia, eu tava ainda na civilização, assim, né, acostumado com a civilização. Primeiro e segundo dia, nas gravações, às vezes eu perguntava pro cara que tava filmando, eu falei, tipo assim, que hora que é agora aí? Meu, cara, ele tipo assim, eu tava olhando, que hora que era aí? Aí o câmera fazia assim, ó. Ignorava. Você sentiu um fantasma. Rapaz. Aí você faz umas 2 perguntas dessa. O cara fica cri. Eles são treinados pra não responder. Eles são mega treinados. Os caras são ET. Os caras não tem um olhar de dó, não tem um olhar de nada. Assim, ó, outro exemplo. Eles aqui tomando chocolatinho quente. Eles não fazem isso. Não fazem. Eles não são tão cruel assim. Tomando chocolatinho quente aqui. Mas olha, o cara tá filmando, Rafa, e assim, vem... Não, a gente tem equipe aqui. E eu já botei esses caras aqui em altos desafios. Em fria. Mesmo. Em fria, literalmente. Literalmente mesmo. Lembra? Aquela vez pra Berlim você não foi, né, Corbo? Os caras no gelo. É puxado. É puxado. Não, os caras são brutos. Depois dorme no hotel, mas é puxado. Isso, exatamente. Mas tem que tirar o chapéu pros caras. Os caras são brutos. E aí, o cara tá filmando você e vamos colocar assim, ó, lá onde eu tava tinha muito jacaré. Um rio assim, a 5 metros aí pra trás de você, e o cara tá te filmando aqui, ó. Se tá vindo um baita de um jacaré quietinho pra pegar você, porque ali você é presa também. Sim. E aí o jacaré tá vindo quietinho, você não percebeu, o cara tá aqui te filmando. Jamais o cara vai te dar um sinalzinho assim, ó, vai fazer um olhinho assim, sabe? Nada, nada. Ele vai filmar o jacaré te pegando. Depois que o jacaré te pegou, aí ele vai, ó, terminou a cena... Beleza, aí ele vai pegar o rádio e vai falar, ó, equipe médica, vem atender o Richards aqui que ele foi atacado por um jacaré. É a única coisa que eles vão intervir. Ele é tipo manobrista português. Vem, pô, bateu. Isso. É, mais ou menos isso. E é real. E eles não podem fazer mais nada do que além de chamar o médico de uma extrema necessidade. Assim, você vai entrar com uma infecção, você tá vomitando, você tá muito mal, ou foi picado por uma cobra, um jacaré te pegou, aí eles vão chamar um médico. Fora isso, já era, não tem ninguém ali. O que tá passando hoje na TV, quantos dias já se passaram? No Discover, que é o canal mais aberto lá no Discover mesmo, o oficial, já passou 2 episódios. O primeiro e o segundo episódio. Na Max, que é um canal por assinatura, a HBO Max, e também no Discover Plus, eles já liberaram na plataforma 4 episódios. Então 4 a galera já deu pra saborear legal, assim, sabe? Bastante coisa. Já foi até o 8º dia do desafio, tá? Eu não posso falar, né? Até onde tá lá? Você tá lá? Tá, até onde passou. Até onde passou na Max, que foi o 4º episódio, que tá o 8º dia, o londrinense tá lá ainda. E o que você destaca nesses primeiros episódios aí da sua participação? Cara, eu passei uma dificuldade muito grande lá, que eu precisei do cara lá de cima, assim, muito mais, sabe? Eu precisei de eu falo que foi um milagre que aconteceu lá, cara. No primeiro dia, eu sou um cara muito elétrico, né? Eu sou um cara de muita energia, assim. E quando eu vou pro desafio, eu ligo, assim, de uma forma, assim, pro desafio, que eu preciso tomar cuidado até, para não ir com muita sede, sabe? E como era um desafio muito intenso, e é a primeira vez que eu vou para esse desafio, por mais que você treina e tenta se preparar para um desafio desse, você não vai saber qual é a realidade mesmo. Você só vai saber lá na hora. Então, esse foi um dos motivos
Um dos motivos que eu fiz o jejum de 48 horas, para eu tentar entrar com o coração mais calmo, para eu entrar mais tranquilo pro desafio, porque eu acho que eu ia entrar correndo, eu acho que eu ia entrar tinindo, sabe? E aí... Você já havia feito antes jejum de 48 horas? Muito mais do que 48 horas, muito mais que o dobro disso. Aí eu entrei pro desafio e aí teve um momento que eu fui quebrar uma madeira lá, uma lenha, pra gente fazer fogo. E aí eu quebrei a lenha no meu joelho, assim, ó, pá! E na hora que eu quebrei, a lasca dessa madeira, ela rasgou essa minha mão direita. Ela fez um corte do bom na minha mão direita. Abriu. E aí eu fiquei com essa mão danificada. Logo na sequência, no mesmo dia, esse foi o primeiro dia do desafio, Rafa. Ali você não pode chamar paramédico ainda. Não, porque ela cortou e que se lasque. Se ela começar a entrar em processo de infecção, porque daí o processo de infecção pode cair na corrente sanguínea, pode ir pro meu coração, aí já era. Então aí passa a ser algo muito sério. Só que o risco ele aumenta muito, porque ele está aberto, ele está exposto. Lá não tem remédio, não tem cuidado. Aonde eu lavava? Eu lavava no rio, lá dos jacaré, lá. A água suja. Então o meu risco de infeccionar era muito alto, só que eu não tinha nada para fazer. Então por isso que você não pode errar, por isso você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, entendeu? Isso coloca em risco você sair do desafio, que não era o que eu queria. E aí com esse corte na minha mão, beleza, tá bom, tudo bem, fiz de conta que nem vi. E aí na sequência eu fui derrubar uma árvore de palmito, que era o que a gente ia comer aquele dia. E era uma árvore muito alta. Isso passa no primeiro episódio, por isso que eu tô contando. E para pegar um machado, o meu machado, que é um machado muito bruto, que é o machado mais top das galáxias. Que é o que você levou. É o machado caveira. É o machado mais caveira do Brasil. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu desafio qualquer um. Ninguém tem um machado tão caveira igual aquele. Tanto é que, ó um spoilerzinho, a produção não queria deixar eu levar esse machado. De tão bruto que ele é. Mas eu fiz questão, falei, eu só confio nesse item. Eu não quero nenhum outro, eu quero esse item. Aí eles liberaram. Com muito custo eles liberaram. Aí para eu pegar esse machado que é muito pesado e muito bruto, com essa mão cortada, eu tinha que compensar nessa mão, certo? E você é destro. É. Aí, e aqui ó, derruba a árvore, vai. E vai, e vai, e vai, desce a machadada, e vai, 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 vai. E a hora que tava quase no final para derrubar, eu percebi que a minha mão, que eu tava jogando a carga nela, que é essa daqui, ela começou a sangrar. Eu comecei a perceber o sangue escorrendo no meu antebraço. E aí a hora que eu vi a mão, as duas, e o cabo do machado cheio de sangue, eu falei, rapaz do céu, o que que eu fiz? Só que nessa hora, eu falei assim, essa missão é minha, eu vou derrubar essa árvore. Essa missão é minha e eu vou até o fim. Isso aqui vai me fortalecer para o desafio. Eu já me ferrei. Foi certo a atitude de me arrebentar? Na minha cabeça foi, porque foi o que eu fiz. Ah, mas você arrebentou sua mão, colocou em risco. Não interessa, eu sou eu. Eu arrebentou a mão, mas eu vou saber lidar com isso aqui também. E você não pôs nenhuma proteção, nada? Nada. Uma planta? Nada. Aí, Rapaz. eu terminei de derrubar a árvore, aí terminei de tirar o palmito lá e tal, e passou um dia, minha mão entrou em processo de infecção. E aí ela latejava, assim, ó. Eu senti o meu coração batendo nas duas mãos, assim, ó, porque eram as duas, né? E aí ela começou a inchar e eu perdi a mobilidade. Eu não conseguia nem abrir e não conseguia nem fechar. Então, o meu machado, que era para fazer serviço bruto, eu não tinha mais condição de trabalhar com ele. E o meu estilingue, que é um estilingue muito bruto também, porque o soro dele eu fiz muito grosso. Eu fiz um estilingue bruto para levar para lá. Eu não conseguia apoiar ele na minha mão, porque estava bem no corte da mão direita, a madeira do estilingue. Então ficou muito difícil usar essa arma, esse item. E aí, cara, eu fiquei o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5 sem fazer trabalho bruto. E aí no dia 5 aconteceu uma discussão onde o meu parceiro assim, pô, só eu que tô fazendo trabalho bruto, tá me sobrecarregando demais, você não tá fazendo trabalho bruto, é muito pesado. Porque tudo que você faz lá é muito difícil mesmo. Então você ir coletar um parmito, ó, eu sou do interior mesmo. Aqui é primeiro de maio. Primeiro de maio, Caloré, que eu amo demais da conta, rapaz, tem um amor pra essa cidade que você não imagina. Aí,
Eu, pra fazer o palmito lá e tal, fiz o palmito. E aí eu não conseguia mais ter ação bruta. Ele reclamou e deu uma discussão e tal. Eu falei, você tá certo, tudo bem, você tá certo. Aí eu saí dali dessa conversa e fui pro meu canto. E aí foi a hora que eu falei com o cara lá de cima. Eu falei, papai do céu, isso aqui é o meu instrumento de trabalho. Isso aqui é o item que eu mais preciso agora. Eu peço pro senhor me abençoar, porque eu preciso das minhas mãos intactas amanhã. Eu quero fazer tudo o que eu precisar fazer, eu preciso usar minhas mãos e eu preciso que você me ajude. Então eu estava assim, ó, ou eu entrava em processo de infecção e eu ia sair do desafio, ou acontecia um milagre. E aí no outro dia, Rafa, saí regaçando tudo. É mesmo? Saí regaçando tudo. Mas tem que assistir. Sensacional. Então olha só, fala de novo aí. A gente pode assistir em quais canais? O programa tá passando na Discover. Uhum. A cada domingo eles vão soltar um novo episódio. E na plataforma Max... Discovery normal. Normal, na gigante lá, na fera. Todo domingo eles vão passar um episódio novo, mas eles estão reprisando já essa semana. Inclusive ontem à noite passou os 2 episódios. Então só se ligar lá na Discovery que tá passando. Se você quiser baixar a Max, que é a antiga HBO... Se você baixar a Max, você pode baixar no celular, você vai pagar um valor lá baratinho lá, você vai ter acesso a 4 episódios. E amanhã eu acho que já lança mais um, já lança o 5º, que eu tô louco pra ver. E na Discovery Plus, você também tem acesso nessa plataforma aos 4 primeiros episódios também. Dos 21 dias, quantos episódios a gente vai ter? 7 episódios. 7 episódios. Exato. Rapaz. Tem muita coisa. Richard, a gente poderia ficar um tempão aqui falando, nem falamos muito das montanhas, a gente vai ter que ir mais pra frente... Sim. Se o cara tiver agenda, né, gente? Talvez um dia fazer um podcast de alguma montanha. Mas quando eu subir com ele pra alguma, a gente faz um de lá. Legal. Acho que ficaria legal, né? Show. Sensacional. Sensacional. Cara, de verdade, a gente vai junto. Tô falando aqui, ó, com o meu grupo. Pessoal da rede, pessoal do Legacy, a gente vai juntar um grupo aí. E a gente tá pensando, tá falando com o Richard nos bastidores aqui, pra gente juntar famílias também nos desafios mais suportáveis. Richard, cara, eu quero agradecer sua presença, quero te parabenizar. Você teve num evento nosso, antes da gente saber, a gente nem sabia que tudo isso ia acontecer, mas, cara, e eu te conheci à distância, assim, das pessoas falarem, todo mundo que eu conhecia, que treinava na R80, que é a tua empresa, que treinava com você, pessoas de diferentes lugares, que às vezes elas não se conheciam de outro lugar, mas elas falavam bem de você, cara. Eu falei, se eu tô todo mundo falando bem desse cara aí, que ele é diferenciado, ele deve ser bom mesmo no que ele faz, mas ele deve ser um cara do bem. E aí, quando eu te conheci, cara, eu vi que eles estavam enganados. Você era bem mais do que eles falaram. Eles economizaram, mas sensacional, cara. E a gente falou aqui sobre postura, sobre comunicação não verbal, a gente falou sobre o diálogo interno. Hoje eu não tô muito bem. Mas o seu nível de energia, cara, contagia. Legal. Ó, tô sem voz aqui, mas eu tô com energia. O seu nível feliz. Contagia, cara. Então, não pare, nunca pare, assim, sabe? Eu quero... as pessoas sentam aqui, eu gosto de falar assim, Legal. Pra vida delas. Não pare de você cumprir sua missão, seu propósito. Perfeito. Porque a gente fala muito mais nos nossos comportamentos. Você é um cara que, além de ser bom na conversa, no diálogo, na comunicação, nas suas palestras... Você é um cara que comunica no que você faz. Perfeito. Então, cara, teu Instagram é um lugar de inspiração, você é um cara de inspiração. E você já deve saber, né? Você tem uma missão muito grande nesse mundo aqui, que é impactar vidas, transformar vidas. E o que precisar da gente, conta com a gente também nessa jornada aí. Agradeço. Que pessoas assim a gente precisa investir. Legal. Parabéns. Obrigado, cara. Richard Moura, senhoras e senhores, siga esse cara. Gratidão, galera. Vambora, vamos pra cima.